E para que nós possamos nos auto-perdoar, nós precisamos parar para refletir com a razão, com a lógica. Pois uma das fontes do excesso de culpa que impomos para nós mesmos, ele vem da ideia de que temos que ter aquela perfeição absoluta, ou seja, a gente acredita que a gente não pode errar. E aí que vem essa fonte do excesso de culpa para conosco mesmos. E nós sabemos que a perfeição absoluta cabe somente a Deus. E quando nós nos posicionamos como pessoas perfeitas, nós ficamos nos colocando como nossos próprios inimigos, digladiando constantemente conosco. A cada erro que nós cometemos, ficamos brigando conosco mesmos, exigindo que nós mesmos tenhamos as habilidades e também as capacidades que ainda nós não conquistamos. Mas de onde nós trazemos esses padrões de comportamento? Trazemos desde a infância ou também de outras encarnações. Se viemos, por exemplo, de uma cultura muito rígida, uma cultura muito disciplinadora. Então aqui eu vou abrir um parênteses, que eu sempre gosto de lembrar que a reencarnação não é um dogma religioso e nem um dogma filosófico. Ela é uma lei natural, é uma lei biológica, já evidenciado pela ciência. Porque nós encontramos a reencarnação descrita nas várias denominações religiosas, orientais e também ocidentais. E encontramos a reencarnação também nas várias filosofias. E encontramos a reencarnação descrita nas várias ciências. Por exemplo, em pesquisas realizadas com pessoas que se lembram de vidas passadas, como é o caso do Dr. Ian Stevenson, que ele catalogou mais de 3.000 casos de pessoas que se lembram de vidas anteriores. E isso está tudo documentado e ele é comprovado cientificamente. Tem a outra situação também que traz a comprovação científica, que é a terapia de regressão de memória, que nós podemos encontrar nas obras do Dr. Brian Weiss e também da doutora Helen Wambach. Esse livro do Dr. Brian Weiss é bastante famoso, bastante conhecido, eu até trouxe aqui. Este livro chamado Muitas Vidas e Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss. Então ele traz experiências de uma paciente especificamente, que fez com que ele saísse do ceticismo, porque ele é médico, psiquiatra, e através de uma paciente na qual ele fez o tratamento de regressão de memória, ele verificou que a pessoa regrediu não apenas nessa encarnação, mas também em outras, trazendo muitos detalhes da vida. E como ele identificou que essa paciente não tinha problema psiquiátrico, era uma pessoa normal, mas apenas com alguns sofrimentos, ele continuou estudando e pesquisando. E ele traz esse relato também dessa experiência nesse livro, Muitas Vidas, Muitos Mestres. É um livro bem fácil de encontrar e é fácil de ler também. E a doutora Helen Wambach, ela tem uma obra Vida Antes da Vida, que eu não encontrei para comprar, só encontrei para baixar em PDF. Mas para comprar eu encontrei no sebo esse livro chamado Recordando Vidas Passadas, da doutora Helen Wambach. Também ela traz relatos de pessoas que se lembram de vidas passadas através dessa terapia de regressão de memória. E eu trouxe também um outro livro chamado A Vida Antes da Vida, do Dr. Raymond Moody Jr., onde ele traz pesquisas de pessoas que tiveram experiências de quase morte. Um dos casos que nós temos, que não está relatado nesse livro, mas também está relatado na história, é do Dr. Carl Gustav Jung, o psicanalista suíço, que ele também teve uma experiência de quase morte. Isso fez com que ele mudasse muito o modo de ele visualizar, de entender e de compreender a vida. Então nós temos várias situações em que a ciência traz evidências da reencarnação e de vida antes da vida e vida depois da vida.
Então, por isso que eu digo que a reencarnação não é nem um dogma religioso, nem um dogma filosófico. Ele é uma lei biológica, uma lei natural. Então, voltando aqui ao assunto, eu comentei que nós trazemos padrões de comportamentos desde a infância ou também de outras encarnações, principalmente se nós viemos de uma cultura muito rígida, muito disciplinadora. Então, esses padrões podem refletir na nossa vida, nos tornando adultos inflexíveis e duros, tanto com os outros quanto para conosco mesmos. Então, olha só que ponto importante para a gente refletir. Então, quando nós não admitimos erros e achamos que tudo tem que ser perfeito, faz com que nós não reconheçamos que ainda nós temos limitações e que os outros também têm. Então, já vi alguns casos onde as pessoas podem dizer assim: eu me culpo por ter sido tão ingênuo ou tão ingênua, ou eu me odeio por ter aceitado mentiras, ou eu sabia que não ia dar certo, ou eu deveria ter previsto que isso iria acontecer. Então são várias situações em que nós nos colocamos, nos levando lá para o passado, onde nós deveríamos agir de uma outra forma. Só que o que aconteceu no passado a gente não consegue mudar mais. Então, quando nós nos colocamos na posição de pessoas perfeccionistas, nós costumamos rejeitar tudo o que as outras pessoas fazem ou que fizeram. Nós não aceitamos que temos imperfeições e limitações. E com isso, o nosso orgulho não permite o nosso crescimento moral e nem espiritual, pois aí nós perdemos oportunidades de aprendizado, porque nós achamos que somos perfeitos e não temos mais nada para aprender. Por isso o risco de nós nos colocarmos na posição de pessoas perfeccionistas.